Eu me chamo Carline Matos e eu ajudo mulheres a serem empreendedoras, fazendo aquilo que mais amam e ainda ganhando dinheiro por isso. Então, é a minha missão de vida, sabe? A minha missão é o que me faz chegar até aqui. No nosso encontro de hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história. Como que eu cheguei até aqui, né? Sendo uma empreendedora, buscando pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, para que realmente eu possa te inspirar e mover você, mover em direção àquilo que você quer. Antes de começar, eu quero te falar sobre sonhos, né? Com o que você sonha na sua vida? Quais são os seus objetivos? O que você quer alcançar? Quando eu comecei na minha carreira, eu comecei a trabalhar com mais ou menos 14 anos. A minha mãe é costureira, o meu pai é motorista de caminhão. E durante esse período, lá dos meus 14 anos, o meu pai é alcoólatra em recuperação. Hoje já fazem 15 anos que ele não bebe, né? Que ele não faz mais uso do álcool. Mas a minha infância foi uma infância onde foi muito desafiadora. Eu precisei me desenvolver muito rápido, precisei ter responsabilidade muito rápido, como a minha mãe chegava muito tarde em casa, meu pai eu via ele uma vez por mês, né? Quando ele viajava bastante. Então, precisei me desenvolver. E aí eu comecei essa minha carreira muito jovem. Então, com 15 anos, 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar em uma malharia. E quando eu fui trabalhar nessa malharia, eu descobri que eu comecei como auxiliar de costureira. E lá nessa malharia, eu descobri que eu tinha potencial para estar dentro do escritório, que eu poderia aprender um pouco mais sobre administração, né? E eu sempre sonhei estudar em trabalhar em multinacional. Ou seja, eu queria trabalhar em uma grande empresa. Eu falava assim, nossa, eu não termino a minha carreira até um dia eu ser gerente, né? Até um dia eu chegar em um cargo de responsabilidade. Porque eu sempre gostei de liderar, sempre fui formadora de opinião na escola. Eu montava grupos. Quando eu era criança, as minhas amigas, né, as vizinhas... Então, como eu ficava sozinha em casa, as minhas amigas eu falava assim, olha meninas, eu posso ir até brincar com vocês. Só que a minha mãe chega às 7 horas em casa. Então, 15 para as 7, a gente para de brincar, vem aqui para casa, uma lava louça, uma lava roupa, e aí eu fazia tudo em cima da hora. Então, eu só coordenava. Então, eu sempre tive esse espírito de liderança muito, muito forte. E foi até engraçado isso, porque esses dias a gente se reuniu com as meninas e nós falávamos sobre justamente isso, né? Que chegava no final do dia, eu chamava todas elas para ir arrumar a casa para minha mãe não brigar, porque eu brincava o dia inteiro e à tarde, no final do dia, eu só administrava as meninas, né? Foi muito engraçado. E aí, o que acontece? Então, nos meus 15 anos, comecei a trabalhar nessa malharia. Foi uma oportunidade incrível, porque eu pensei, nossa, eu vou poder ter meu dinheiro, vou poder montar minha carreira, vou poder chegar em outros níveis. Mas o meu sonho sempre foi trabalhar em uma multinacional, ser gerente, ser coordenadora. E aí eu lembro que comecei a trabalhar nessa empresa e eu comecei a estudar à noite. Precisei estudar à noite, trabalhar durante o dia e à noite estudar, né? Ir pra escola. Eu tava terminando o segundo ano já, tava terminando. E aí foi um período de muito amadurecimento, de muita escolha, de muita renúncia e aprender a lidar com o dinheiro. Mas eu falava, não, eu preciso arrumar um estágio numa empresa grande, eu preciso buscar oportunidade, sempre com aquela visão de futuro, de que eu queria chegar em um lugar maior, um lugar melhor. Então, o quanto é importante você começar a enxergar possibilidades. Percebe o quanto é importante você começar a ter uma visão de futuro? A começar a enxergar o que você quer. Eu sempre fui muito visionária, sempre fui muito visionária. Inclusive, hoje eu quero reforçar, vou te contar como que eu cheguei até aqui, né? Para que nós possamos nos conectar, para que a gente possa sentir a nossa energia, a nossa conexão, para que você se conecte de alguma forma com a minha história e eu com a sua, assim que possível, né? E aí, o que acontece? Dentro desse período, comecei a trabalhar nessa malharia, sempre com essa visão de que não, mas eu preciso sair dessa empresa. Eu trabalhei lá por 2 anos, acredito eu, até os 17 anos de idade. Até que eu entrei na faculdade.
Quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em administração de empresas, né? E aí, eu sempre quis fazer administração. Tem gente que fala assim, nossa, mas quem faz administração não é porque não sabe o que que é. Gente, eu sou apaixonada por administração de empresas. Dentro da administração foi onde eu consegui entender sobre vários setores de uma organização. Foi onde eu consegui compreender como funcionavam processos, né? Processos organizacionais. E aí eu consegui um estágio dentro de uma empresa. E lá, naquela empresa, a minha função era digitadora. Isso mesmo, digitadora. E aí perceba, Carline expansiva, Carline comunicativa sendo digitadora. O que o digitador faz? Digita documento o dia todo. E aquilo começou a me frustrar. Eu disse, não é possível, não consigo ficar aqui por muito tempo, não é possível. Comecei a procurar outro emprego. Imediatamente comecei a procurar outro emprego. E nessa jornada, sempre lembrando o que eu gostaria de alcançar, quais eram os objetivos que eu queria. Eu queria realmente chegar em outros níveis na minha vida, né? Eu não aceitava as condições que eu tinha, a condição da minha família, em ver a minha mãe trabalhando 12, 13 horas por dia, em ver o meu pai naquela situação, nessa época ele já estava em recuperação. E aí fui buscar esse estágio. Até eu trabalhava lá nesse estágio. Até que em um determinado momento eu fiz uma entrevista. E aí eu fiz entrevista para banco, fiz entrevista para várias coisas. E eu não passava. Sabe por que eu não passava? Porque eu não confiava. Eu não tinha desenvolvido competências comportamentais para me comunicar melhor, para falar sobre como eu poderia contribuir com a empresa. Então pega essa chamada que eu quero trazer para você. Quando você se posicionar em um mercado de trabalho, quando você se posicionar com o seu produto, quando você se posicionar com o seu negócio, é importante que você saiba comunicar aquilo que você quer. Porque você pode até ser, mas você precisa parecer ser, né? O que isso significa? Você ter a certeza daquilo que você é, de que você sabe trazer clareza sobre isso. E aí, eu não passava. E aí eu falava, meu Deus, mas como que pode? Eu não passo nesse... Tô fazendo faculdade, já, né, tem possibilidade de crescimento. Como que eu não passo nas entrevistas? Eu não consigo, eu tenho vergonha. Nossa, gente, eu tinha muita vergonha de me posicionar, que ver falar em público. Muitas pessoas falam assim, quando eu conto isso, algumas pessoas se surpreendem, né? Porque eu não falava em público. Eu morria de vergonha, eu tinha vergonha. E isso é desenvolvimento pessoal. Isso é você entender quem é você, qual é o teu papel no mundo. Ok. Só que eu queria trabalhar em uma multinacional. Então, entende que eu visualizava aquilo? Na minha criação, eu fui condicionada a viver de forma comum. O que é uma forma comum? Você trabalhar em uma boa empresa, você casar, você ficar nessa empresa por anos e anos e você ser feliz assim. Esse era o padrão de mentalidade que eu tinha. E aí, na minha faculdade, eu comecei a ouvir falar um pouco mais sobre o tal do empreendedorismo. Empreendedorismo, fui estudar sobre empreendedorismo, criei projetos, né? Dentro da faculdade você precisa criar projetos. E aí eu lembro que eu comecei a pensar, bom, mas eu quero trabalhar numa multinacional. Mas e se eu fosse empreender? Se eu fosse dona do meu negócio, o que eu poderia fazer? Lá naquela época da faculdade, eu comecei a desenhar vários e vários negócios, porque eu sou muito criativa. E aí eu comecei a desenhar vários e vários negócios. Tá, então eu posso ser dona, a minha mãe é costureira. Eu posso ser dona de uma fábrica de calça jeans. Eu posso abrir uma facção de roupa. Ah, interessante. Não, eu posso abrir uma facção de acessórios em jeans. Ah, interessante. E aí, tudo isso vinha dentro de mim, sabe? Sempre aquela vontade de ser dona do meu negócio, sempre aquela vontade. Mas lembre-se, como eu fui criada nesse padrão comportamental, empreender era algo que era fora da curva. Era algo que não era comum dentro da minha família. Minha mãe empregada, meu pai empregado, eu automaticamente, se eu fosse empreender, não seria algo que eu já teria um caminho a ser seguido. Eu precisaria me desenvolver para aquilo. Então sempre passou longe essa história do empreendedorismo e eu fui me acostumando com essa vida organizacional. Quando chegou a entrevista, passei numa entrevista
em uma determinada empresa, numa multinacional, e lá nessa empresa eu comecei a me destacar, fui cuidar da parte de RH, da parte de gente e gestão, e o empreendedorismo sempre ali na minha porta, sempre. Chegou um determinado tempo, os anos se passaram, eu trabalhei lá durante 8 anos, não na mesma empresa, aí troquei, fui para uma mesma empresa, a gente trocou o contrato, mas era na mesma empresa dona do contrato, e aí foram se passando os anos e eu fui ficando, mas sempre com a vontade de ser dona do meu negócio. Só que chega um tempo, uma época na sua vida, que o empreendedorismo ele te aperta. Ele vai te apertando. Ele vai te colocando em ocasiões em que você precisa tomar uma decisão, se você vai seguir carreira dentro de uma organização ou se você vai empreender pelo seu sonho, por aquilo que você mais quer na sua vida, pelo seu chamado. É meio que acontece um chamado para a vida de dizer assim, minha filha, você pode ser melhor do que isso. Você pode colocar todas as suas ideias no papel, você pode colocar tudo aquilo que você sonha em prática, porque eu sei que você tem mais, você pode ter mais resultados com isso. Ok, dentro daquela empresa, eu comecei a me desenvolver e chegou um determinado momento, aí eu fiz uma especialização em gente e gestão, né? Hoje eu sou especialista em gestão de pessoas. E dentro daquela especialização, eu descobri que eu era apaixonada por gente, por seres humanos, por pessoas. Eu sou da área de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me comunicar com pessoas. E eu estava lá naquela empresa, eu estava como coordenadora de obras, e a parte de coordenação, ela exige muito, né? A partir do momento que você coordena as equipes, que você administra essas equipes, você precisa ter um posicionamento de liderança, você precisa ter um posicionamento de voz ativa. Dentro dessa empresa, eu fui coordenadora de obras, teve uma época que eu trabalhei mais ou menos com 180 homens. Eram grandes equipes, eram todos homens, né? Ou seja, eu precisei começar a me adaptar para viver naquele meio. E quanto mais eu me adaptava para viver naquele meio, mais eu me distanciava da minha essência. E aí perceba, o empreendedorismo batia na minha porta, o chamado batia na minha porta e mesmo assim eu ainda insistia em ficar naquele local daquela forma por acreditar que aquele era meu caminho. Do tipo, não, meus pais têm carteira assinada, 13º, férias, eu não posso empreender, eu não sei como fazer isso, eu tenho medo de fazer isso. Então eu segui naquele padrão por anos da minha vida. Até chegar ao determinado momento que eu mandei um relatório para o meu coordenador, né, para o meu superior, e dentro daquele relatório tinha mais horas de treinamento, de desenvolvimento de pessoas do que estrategicamente parte operacional. Naquele momento eu comecei a pensar, nossa, mas espera aí. Eu mandei um relatório para desenvolver mais pessoas. Eu acho que eu vou pesquisar mais a fundo sobre isso. Só que enquanto eu estava lá na empresa, em um ambiente totalmente masculino, tendo que ter posicionamento, tendo que ter postura, tendo que apresentar dados, mesmo naquela forma eu não me sentia ouvida, eu não me sentia vista, eu não me sentia reconhecida, porque era um ambiente completamente agressivo, no sentido de, se você não se posicionar, se você não falar a tua ideia, as pessoas não vão te ouvir. Os homens, particularmente naquela época, não me ouviam. Pensa, uma menina de 20 anos, né, num cargo diferenciado, querendo falar sobre alguma coisa. Tiveram vezes que me falaram assim, nossa, mas ela cheira fralda. Você tem noção do que é isso? Das pessoas falarem assim, nossa, mas ela cheira fralda, de você passar essa discriminação pela sua idade, pelo seu gênero. E por diversas vezes, com esses acontecimentos, eu pensava que eu não seria capaz. Eu pensava, nossa, eu acho que eu tenho que voltar, eu tenho que achar outra coisa para eu fazer, acho que isso aqui não é para mim mesmo. Eu deixava as pessoas me moldar. Então, entenda, um padrão de pensamento, um padrão de comportamento de inferioridade. Ao mesmo tempo que eu tinha sonhos, objetivos, vontade de realizar, eu sempre fui muito sonhadora, ao mesmo tempo eu me diminuía pelas coisas que as pessoas falavam de mim. Porque entende que se eu não me reconheço, eu me enquadro? Se eu não me reconheço, eu deixo as pessoas falarem quem eu sou? Se eu não reconheço, se eu não falar assim, opa, peraí,
O negócio é o seguinte, não fala isso sobre mim porque eu não gosto da forma como você fala. Não, muitas vezes eu me encolhia, me diminuía. Se a outra pessoa colocava uma ideia, eu falava, tá, ok, pode ser. Então eu não expunha a minha ideia, eu não me posicionava com aquilo. E aí o que aconteceu? Eu disse, não, acho que eu vou empreender porque não vai dar certo, não. Eu me peguei, aí enquanto isso eu tava lá fazendo a pós, né, essa pós de gestão de pessoas, conversando com professores, até que chegou um determinado momento em que eu disse, bom, eu amo estar com pessoas, eu amo desenvolver pessoas, isso já é nato pra mim, eu gosto de estar dando treinamento, as minhas equipes têm muito resultado por treinamento, eu vou me desenvolver, vou buscar um curso de desenvolvimento pessoal. Dentro desse curso de desenvolvimento pessoal, eu fiquei apaixonada por técnicas de alta performance, ou seja, resultados rápidos, ferramenta que você pode aplicar, no momento que você terminou de aplicar, você se torna outra pessoa, porque o teu corpo começa a vibrar, sua mente começa a borbulhar de ideias, e aí voltou, quando eu comecei nesse desenvolvimento pessoal, voltou assim, uma clareza sobre os meus talentos. Sobre quais eram os meus verdadeiros talentos. Comunicativa, determinada, disciplinada, sabe? Começou a vir, peraí, se eu sou uma pessoa comunicativa, é claro que eu não vou querer ficar lá na parte operacional, vou querer comunicar, vou querer liderar, eu tenho liderança na veia. Autoconhecimento te difere do mercado de trabalho. Hoje, as empresas, entendam uma coisa, empresas e empreendedoras, tá? Donas de negócio. Hoje o mercado está, olha, cheio de gente do mais do mesmo. Cheio de gente do mais do mesmo. São pessoas que não têm autoconhecimento, são pessoas que não têm clareza sobre o seu tipo de produto, não sabem vender o seu tipo de produto, não sabem comunicar o seu tipo de produto, simplesmente fazem uma venda vazia, não estudam sobre aquilo. Ok, e aí eu fui buscando, eu disse, uau, desenvolvimento pessoal, que incrível, isso é magnífico. Desenvolvimento pessoal significa que eu posso descobrir meus talentos, significa que eu posso descobrir minha missão, significa que eu posso descobrir os meus valores, porque naquele momento em que eu não me senti ouvida, lá naquela reunião, que fecharam a porta pra mim, na minha cara, entraram todas as pessoas e fecharam a porta pra mim, é porque eu não tinha posicionamento, é porque eu não estava pronta pra assumir aquela responsabilidade. Mas mesmo assim eu colocava a culpa em Deus e o mundo, né? A culpa é das pessoas, a culpa é disso, quando na verdade era eu que não estava pronta para aquele tipo de responsabilidade. Aí começou a me cair algumas fichas do tipo, nossa, qual que é a minha missão? Eu quero empreender, eu quero me desenvolver. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Tá errado. E aí veio um momento de confusão. Sempre que você se questionar sobre a confusão, sabe? Se questionar gera confusão. Não existe desenvolvimento pessoal se você primeiro não passar pela dor. Você precisa sentir dor, porque quando você... e eu li uma frase que eu acho bem legal, eu vou trazer pra você. Se você olhar... presta atenção, se você olhar para um vídeo, para um texto que você escreveu há 1 ano atrás e sentir vergonha, parabéns para você, porque é sinal que você evoluiu. Não tenha medo de olhar para os seus resultados e entender que você já melhorou. Não tenha medo. Comece a assumir a sua responsabilidade de que você pode melhorar cada dia mais. Comece a entender que desenvolvimento pessoal, alta performance, conhecer a si mesma vai te melhorar na vida, vai te melhorar nos relacionamentos, vai melhorar você a cumprir com a sua missão. E aí eu fiz esse primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal e estava muito claro, muito claro para mim de que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, que eu tinha que empreender, que eu tinha que ser dona do meu negócio. Mas mesmo assim, eu ainda corri da minha missão. Então entenda, naquele momento, dentro dessa empresa, eu entendi que eu amava treinar pessoas. Mas o medo, a insegurança e a falta de competências técnicas, competências comportamentais, porque se eu fui criada, né? Se eu fui criada uma vida toda dentro de uma empresa onde eu tinha chefe, onde eu tinha que apresentar resultado, onde eu tinha ponto para bater, onde eu tinha salário no final do mês, quais eram as chances de eu querer abrir o meu negócio? Tava confortável. Lá tava bem gostosinho, tava doendo, mas tava gostosinho.
Porque muitas vezes você passa pela dor, você tá num lugar que tá doendo, que tá te fazendo mal, mas você permanece lá por medo de trocar de lugar. Às vezes a tua dor não tá o suficiente para você mudar de lugar. Parece que você tem que chegar no fundo do poço, parece que tem que doer tudo que tem para doer para você se tocar e mudar a tua carreira, começar a empreender, começar a se desenvolver como ser humano, como pessoa, como mulher. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, tá, beleza, saí desse desenvolvimento, saí desse primeiro treinamento de desenvolvimento pessoal, entendendo que a minha missão era me comunicar. Eu sou comunicativa, eu sou expansiva, eu preciso comunicar. Chegou um dia, eu falei pro meu marido, eu disse, olha, eu quero empreender, vou empreender. E aí eu fui falar com a minha mãe lá, de novo, vamos abrir uma fábrica, vamos fazer tal coisa, até que chegou em um determinado mercado. Chegou um mercadinho, né? Tinha um mercadinho assim de bairro, um mercadinho bom, com clientes fixos, uma cartela de clientela. Eu disse, uau, é aí, ó, posso empreender aí. Acho que eu vou empreender aí. Conversei com meu marido, a gente foi até lá, verificamos como que era o ambiente daquele mercado. E até então tá tudo certo, né? Tudo certo. Meu coração, né? Mas eu falo, nossa, mas será que é isso? Não será? Não será? Não será? Quanto será na tua vida você fica? O que você tá escolhendo hoje pra sua vida? Qual escolha você tá fazendo? E aí eu fiquei no será, porque você não tomar nenhuma decisão também é uma escolha. Você não tomar nenhuma decisão é uma escolha. Você está escolhendo não fazer nada, você está escolhendo ficar no mesmo caminho, você está escolhendo ter os mesmos resultados. Então não reclama sobre isso. Porque se você está infeliz e não está se movendo para aquilo que você quer, se conforma. Essa é a única saída. Você não tem mais para onde correr. Se conforma. Aí não reclama pros outros, porque ninguém merece ficar te ouvindo reclamar, ninguém merece ficar ouvindo você falar assim, ai, mas eu não tenho resultado, ai, mas a minha empresa não vende, ai, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo, ai, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Então não reclama. Não reclama se você não tiver, se você não está tendo resultado, se você não está evoluindo. Não reclama, porque aí você, pelo menos assim, você enche menos o saco das pessoas que estão à sua volta. E aí, ok, beleza. Mas aí eu reclamava, achava tudo ruim, daquela forma, sabe? Até que chegou um determinado momento que nós decidimos comprar o tal mercado. Só que sabe quando você tá feliz, mas você não tá? Porque muitas vezes você tem medo, você tem insegurança, você quer ir pelo mais fácil. E aí, percebe que eu tava voltando novamente para aquele padrão comportamental do tipo... Eu vou abrir meu negócio, mas eu vou ter um valor X lá por mês. Eu tava voltando pro lado segurança, né? O tempo todo buscando por segurança. Não, mas aqui tá mais seguro, então eu vou por aqui. Aqui tá mais seguro, então eu vou por aqui. Aqui. Percebe? Quantas coisas na sua vida você só fica buscando o que é mais seguro? Não o que é certo, mas o que é mais seguro. Quantas vezes na sua vida você fala assim, ó, eu não vou lançar o meu produto agora porque, mas eu tenho o meu salário fixo, eu tenho lá o meu negócio. Ou você fala assim, mas eu não vou fazer isso agora porque eu não sei o que pode acontecer. E aí você volta pra segurança o tempo todo pro que te faz sentir segura. Aí que mora o perigo, porque já fala-se, né? Que mar calmo não faz bons marinheiros. O quanto você está se colocando à prova. O quanto você está arriscando, indo para frente, conquistando, buscando os resultados que você quer. O quanto você está se permitindo se descobrir no caminho. O quanto você está entrando em ação para realizar aquilo que você quer. E pode doer, só que pode doer dos dois lados. Pode doer você estar num lugar onde você não está feliz e pode doer você ir para um lugar novo e descobrindo o que vai dar. Escolha, pode doer, os dois lados podem doer. As duas coisas podem dar certo ou podem dar errado. Não existe certo e errado. Afinal de contas, não existem certo e errado. E aí, em um determinado ponto, a gente decidiu comprar o mercadinho. E eu cheguei na casa da minha mãe e falei assim, mãe, então, a gente vai fechar o mercado, vai fechar a compra do mercado, a gente vamos finalizar isso, tá tudo certo, eu não quero mais trabalhar na empresa, realmente, lá não dá mais certo e tal.
E aí a minha mãe, naquele momento, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim: minha filha, dentro de um mercado, você vai estar cumprindo com a tua missão? Dentro de um mercado, você vai estar cumprindo com a tua missão? Naquele momento, parece que tudo paralisou. E aí eu caí na real sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. O que eu estava fazendo com os padrões comportamentais que eu vinha acreditando que era certo e depois me desconstruiu tudo aquilo. A partir daquele momento eu voltei para casa, né? Cheguei em casa, meu marido estava me esperando, feliz da vida, porque a gente ia comprar um novo empreendimento e investir, né, em um novo empreendimento. E aí, em determinado momento, eu falei para ele que eu não queria mais comprar o mercado. E aí ele me abraçou e ele falou assim: amor, pensando bem, eu acho que o mercado não seria um negócio para você mesmo. Só que muitas vezes você não vai ter apoio da tua família. Muitas vezes as pessoas que você mais ama vão falar para você que não vai dar certo. As pessoas vão falar para você assim, ó, não continue. Você tem que voltar para lá que dá certo. Sabe por que vai acontecer isso? Porque as pessoas colocam o medo delas nos seus sonhos. As pessoas colocam o medo delas nos seus sonhos. Porque as experiências que essa pessoa passou, ela não vai querer que você sofra. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu marido, seja quem for. As pessoas que você mais ama, pode ter certeza que em algum momento elas vão falar para você não fazer tal coisa. E tá tudo bem. Só que aí é onde você começa a compreender qual é o seu papel. O que você quer fazer da sua vida que vai gerar impacto na vida das outras pessoas? Sabe, nos últimos anos da minha vida, eu tenho ajudado empreendedoras, ajudado mulheres a se tornarem empreendedoras, fazendo tudo o que elas mais amam e ainda ganhando dinheiro por isso. E sabe o que isso significa? Que a partir do momento que eu recusei comprar aquele mercado e eu entendi que eu amava, eu aceitei que eu amava desenvolver pessoas, desenvolver mulheres para que elas descobrissem a autoconfiança com posicionamento, porque tudo aquilo que eu sofri foi o motivo que me levou a me desenvolver. Então, se naquela reunião fecharam a porta na minha cara, nossa, eu adoro, eu agradeço aquela pessoa que fechou a porta na minha cara. Sabe por quê? Aquela pessoa fez com que eu fosse descobrir os motivos pelas quais eu estava sendo insuficiente para entrar naquela reunião. E aí foi onde eu busquei o desenvolvimento pessoal. Eu agradeço aquela pessoa hoje. Eu agradeço porque foi a partir daquela dor que eu me desenvolvi, que eu busquei, que eu alcancei outros níveis, não só daquela, de várias outras. Chegou um nível que eu pensei assim: tudo aquilo que eu curei em mim, venho curando muitas coisas, são as coisas que eu não quero mais que as mulheres sofram. Eu não quero mais que uma mulher se sinta incapaz de alcançar resultado. E incapaz, o que significa? Você não se sentir apta para realizar o que você quer. De você olhar para um desafio e falar assim: nossa, mas será que eu não consigo alcançar esse resultado que eu quero? Ah, mas eu acho que eu não consigo. Não, é melhor eu ficar aqui mesmo. Ah, é melhor eu ficar aqui no meu cantinho. E aí eu comecei a eu decidi que eu iria abrir o meu consultório, que eu iria atender mulheres, líderes, gestoras, empreendedoras que queriam construir os seus sonhos. E aí eu volto sobre o tema sonhos, de como eu cheguei até aqui. Foi a partir daí, então, que eu comecei a, desbravar a minha carreira. Comecei a empreender, comecei a investir no meu negócio, comecei a me desenvolver como empreendedora, comecei a entender de marketing, gestão, comecei a entender de posicionamento, comecei a entender de comunicação, qual é a comunicação, comecei a entender de brand, comecei a entender de como uma mulher consegue performar. Aí eu comecei a aplicar as técnicas, né, nas minhas clientes, nas pessoas que começaram a me procurar. E acredite, tiveram clientes que dobraram o faturamento.
Tiveram clientes que estavam com 0 contratos, né? Aí eu tenho arquitetas, eu tenho psicólogas, eu tenho gestoras, eu tenho donas de fábrica de bolo, eu tenho pessoas que, dentistas, advogadas, muitas profissionais autônomas e muitas profissionais que têm empresa que começaram a me procurar. E a partir dos resultados de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, começaram a descobrir a sua autoconfiança, o seu valor. Porque a partir do momento que você descobre qual é o seu valor, quanto você vale, você para de esperar que os outros descrevam quanto você vale. E os resultados foram incríveis, vem sendo muito extraordinário. Então, naquele momento, e eu volto àquela frase que a minha mãe me falou naquele dia, se no mercado eu estaria cumprindo com a minha missão, hoje eu tenho tomado decisões fortemente para estar cada vez mais perto de mulheres empreendedoras que querem gerar resultados através dos seus negócios, ganhando dinheiro com isso, se sentindo feliz. Porque lá naquela época, quando eu trabalhava lá naquela empresa, que eu tinha um sonho de trabalhar numa multinacional, eu achava que eu seria feliz. Eu achava que eu seria realizada, quando na verdade eu ganhava dinheiro e perdia saúde. Muita saúde emocional, porque lá eu não conseguia realizar os meus sonhos, lá eu não conseguia colocar as minhas ideias em ação. Então entende que a partir do momento que você se descobre como ser humano, que você entende qual é seu papel no mundo, você começa a entender que não é mais sobre você, é sobre o outro, é sobre a outra. É você entender que todas as dores que você passou é quem te fez chegar até aqui. Se você quiser ir para um outro nível, você vai precisar descobrir esse caminho. Você vai precisar se desenvolver. Você vai precisar aprender. Ninguém pode te impedir de aprender. Então, se você começar a observar as conquistas que você já teve, por menor que seja, a partir daí você vai começando a entender o seu potencial, começando a entender do que você é capaz de fato, onde você pode chegar com os resultados que você já teve, qual caminho você pode percorrer se você se desenvolver um passo a mais. Porque criar uma mente de resultados é fácil, difícil é se manter lá. Criar uma mente próspera é fácil, difícil é se manter lá. Abrir uma empresa, é fácil, difícil é manter essa empresa aberta. Porque quando você começa a observar que você é responsável por tudo que você faz e assumir essa bronca, a sua empresa começa a mudar de negócio, começa a mudar, o seu faturamento dobra, você começa a se tornar responsável pelos resultados que você tem. Você começa a falar assim, peraí, se eu precisar estudar 1 hora por dia para entender um pouco mais sobre o meu negócio, eu vou estudar. Só que se você não estiver bem com você mesma, não importa que você vai chegar no lugar desejado, mas você não vai permanecer lá. O seu negócio vai começar a cair, sabe? Vai começar a solidificar, porque se você é o seu negócio, se você é a sua marca e você não tá num dia muito bem, se você não tem controle emocional, um dia tá bem, um dia chove, você já se perde, um dia isso, você já se sente mal-humorada, quais são as chances de você performar na sua vida e alcançar resultados extraordinários? Muito poucas. Muito poucas. Por isso é tão importante se desenvolver pessoalmente. Foi a partir daí que eu comecei, a buscar cursos, treinamentos e aplicar. Eu tenho muito resultado no offline. Deixa eu contar algo pra você, eu tenho muito resultado. Nos últimos 2 anos, eu impactei mais de 1.350 mulheres. Mais de 1.350 mulheres com treinamentos em 2 anos. Olha, é pouco tempo, né? Em 2 anos em treinamento, mentoria, consultoria, em palestras. Eu coloquei todas essas mulheres, somei todas essas participações que eu fiz pelo método de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E aí eu me pergunto, se eu ficasse lá atrás, lá no mercado, será que eu iria cumprir com a minha missão? Então eu não tenho medo. Você entende? Eu não tenho medo porque eu boto fé em mim. Eu boto fé. Isso é criado por uma mentalidade fortalecedora de autoconhecimento e desenvolvimento contínuo. Não é
sabe, você reconhecer o teu potencial. É você olhar pra você e dizer assim, eu tenho capacidade de fazer mais, eu tenho capacidade de ser melhor, eu tenho capacidade. E olha, eu pago mentores pra estar comigo. Eu pago cursos, eu pago pessoas. Eu tenho 27 anos de idade, 27 anos. Muitas pessoas falam, nossa, Carline, você tem 27 anos. Eu tenho 27 anos de idade. A minha mentalidade, eu tenho certeza que ela é muito à frente, porque são anos de desenvolvimento, são 2 anos de desenvolvimento pessoal e muita experiência de estado de permissão, de dizer assim, peraí, eu posso ser melhor, vou abrir minha mente, tudo acontece aqui dentro da sua mente. Se você não permitir aqui evoluir, você não vai chegar onde você quer. Não vai. Se você tem um resultado até aqui, ó, até o dia de hoje, você tem esse resultado. Se você quer ir para um nível diferente no seu negócio, se você quer que as pessoas te ouçam mais, se você quer se tornar uma palestrante, se você quer impactar mais vidas, se você quer atender mais pessoas no seu consultório, você precisa aprender outro nível. Esvazia teu copo e vai buscar para um outro nível. Empreender é isso. É você assumir que você é dona do seu negócio. É você assumir que você é responsável por chegar onde você quer chegar. Isso vai mudar seu jogo. É isso que vem mudando o meu jogo, vem mudando o jogo das minhas alunas do Código da Mulher Autoconfiante, vem mudando o jogo das minhas clientes, das pessoas que estão comigo. Percebe a diferença de você se posicionar, aprender um pouco mais sobre você, entender sobre os seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos? Com que frequência você tem se olhado? Com que frequência? Quanto tempo faz que você não observa ou não resgata aquilo que você gosta? O que te faz bem? Percebe que a partir daí você vai se entendendo, se compreendendo? Então, foi assim que foi a minha jornada, né? Minha jornada do autoconhecimento, minha jornada de escolhas, acertos e erros. Eu já errei muito, mas eu estou numa fase em que eu erro rápido. Errar rápido. Errei, sacode a poeira, vamos pra cima, vamos achar outro negócio aí pra... Onde que tá a solução? Todos os dias eu me pergunto, cadê a solução? Cadê a solução? O que eu preciso fazer para encontrar a solução? É a partir daí que muda o jogo. É a partir daí que muda os resultados que você quer. E eu tenho certeza que você, que está aqui comigo, é uma mulher que realmente quer resultados. Que realmente quer ser diferenciada. Porque mais do mesmo tá cheio. Tá cheio de gente aí falando que é empreendedor de palco, né? Que é empreendedor que nunca tem resultado no offline. É só na internet que tem resultado. Então, a partir do momento que você aprender a solidificar o teu negócio, a entender que você é uma marca, a entender teu posicionamento, a entender tua comunicação de mercado, a entender estratégias de negócio e, acima de tudo, entender quem é você, olha, os resultados serão incríveis e duráveis. É a partir daí que o jogo muda.